dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a diretoria do Hospital e Maternidade Santa Joana, do Grupo Santa Joana, nos nomes do Dr. Eduardo, Dr. Antônio, da Juliana, pelo evento. Agradecer os coordenadores do evento, o professor Newton, o professor Marco, o Dr. Makoto, o professor Makoto e o professor Moron, pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje e poder falar um pouco para vocês sobre o diagnóstico pré-natal das anomalias fetais. A gente sabe que o diagnóstico pré-natal, englobando não só a parte de ultrassom, mas a parte de testes genéticos, existem alguns momentos do ponto de vista ultrassonográfico que nós vamos fazer essa avaliação. E basicamente essa avaliação da morfologia ocorre no ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é feito entre 11 e 14 semanas, o morfológico segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, o ecocardiograma fetal, que ele pode ser feito de maneira precoce, já a partir da 14ª semana, quando há uma suspeita forte de uma anomalia cardíaca, ou rotineiramente nas gestantes que têm alto risco a partir da 26, 28 semanas, e a neurosonografia fetal, que é um exame que depois eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, que avalia o sistema nervoso central, justamente nos casos que existe uma suspeita de malformação do sistema nervoso ou alguma outra indicação para se complementar essa avaliação. Quanto aos testes genéticos, a gente tem o teste não invasivo, o NIPT, né, que é o DNA fetal livre no sangue materno, que é um teste de rastreamento, e os testes de diagnóstico, que aí você vai envolver a coleta de material fetal, seja por placenta, pelo líquido ou pelo sangue de cordão, e aí a gente vai ter o estudo pelo cariótipo Bruna-G, o microarray e o exoma. E o objetivo de tudo isso é você fazer o quê? Prover uma informação diagnóstica acurada, né? Na verdade, para que a gente possa otimizar os cuidados antinatais, para que a gente possa saber qual que é o segmento que eu vou dar para aquela gestação, se há possibilidade ou não de uma terapêutica no período pré-natal, onde essa gestante vai ter que nascer, qual é o momento do nascimento, né? E os cuidados no período pós-natal. Tudo isso para que eu possa estar melhorando os resultados perinatais dessas crianças. Quando a gente fala do diagnóstico ultrassonográfico, algumas perguntas surgem, principalmente tanto para a paciente, mas perguntas que nós devemos responder. O que é esse exame? Qual que é o seu objetivo? Os seus benefícios, as suas limitações, os riscos e uma pergunta muito importante, o que eu tenho que esperar daquele exame? Quando eu digo esperar do exame, não é só o resultado, mas sim qual é a qualidade das imagens que eu tenho que esperar daquele exame. Então eu acho que eu sei que a gente está falando para uma plateia não só de médicos que fazem medicina fetal, mas também de médicos obstetras clínicos. Então é importante que a gente não se atente só à questão do laudo ultrassonográfico em si, mas também que a gente vá e olhe as imagens, para ver se aquelas imagens estão de acordo com os padrões das sociedades de ultrassonografia, para que eu possa falar, olha, realmente eu posso confiar nesse laudo que eu estou recebendo em mãos. Quanto ao ultrassom morfológico do primeiro trimestre, os 3 principais objetivos são rastreamento de aneuploidias, é o momento que eu vou estar vendo se aquele bebê tem um risco maior ou menor de ter algum tipo de síndrome, análise da sua morfologia, já é possível ter uma análise da morfologia inicial do bebê, e recentemente o rastreamento da pré-eclâmpsia. Então hoje é fundamental que o rastreamento da pré-eclâmpsia, como eu vou mostrar adiante, seja feito no primeiro trimestre, porque os estudos mostraram que se as pacientes de alto risco, você iniciar um tratamento precoce com o AS antes de 16 semanas, você vai estar melhorando, reduzindo muito a chance de desenvolvimento de pré-eclâmpsia precoce. Além disso, a datação da gestação, então é um momento importante para a gente estar datando aquela gestação, a avaliação da vitalidade fetal e nos fetos, nas gestações múltiplas, eu determinar o que? A corionicidade, porque a gente sabe que é muito diferente o prognóstico de gestações di e monocoriônicas, então é muito importante essa determinação no primeiro trimestre. Quanto a limitações, importante saber que o rastreamento é diferente de diagnóstico. Então, as gestantes vêm para fazer o exame com a gente e a primeira pergunta que elas fazem quando a gente termina o exame falam assim, doutor, está tudo normal, então o meu filho não tem síndrome de Down. Não é isso. Na verdade, o risco de ter síndrome de Down diminuiu, então é importante que o médico fetal e o obstetra deixe claro isso para a paciente. E esse rastreamento vai depender muito da experiência do examinador e de programas de treinamento. Além disso, como eu disse anteriormente, é um momento que a gente vai avaliar a morfologia.
do feto. Só que a taxa de detecção de malformações nessa fase é muito variável, vai depender muito da via do exame que é realizado. A gente sabe que se feito por via transvaginal, a acurácia de diagnóstico de anomalias é maior, e também porque o bebê é muito pequeno, então muitas vezes tem malformações que não podem ser detectadas ainda nessa fase. Então, ainda o ultrassom morfológico do segundo trimestre é o padrão ouro para essa avaliação. Quando eu faço o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, entre 11 semanas e 3 dias e 14 semanas, com CCN entre 45 e 84, ao meu ver, a melhor fase seria entre 12 e 13 semanas, 12 semanas e meia, 13 semanas e meia, porque além de fazer o rastreamento de aneuploidias, eu vou também estar podendo analisar melhor a morfologia desse bebê no primeiro trimestre. Devo fazer para todas as gestantes e para profissionais que são treinados para fazer aquele tipo de exame. Como dissemos, o rastreamento é uma avaliação de características, não define risco para a doença, e o diagnóstico vai ser dado por procedimento invasivo, e aí o procedimento invasivo escolhido vai depender da idade estacional que o feto está naquele momento. O primeiro método de rastreamento que surgiu foi a idade materna, né? Então a gente sabe que a partir de 35 anos há um aumento exponencial do risco de aneuploidia, né? Esse risco aumentando exponencialmente. Só que utilizando só a idade materna, eu vou estar rastreando só 30% dessas aneuploidias. Então é um método de rastreamento muito ruim, muito baixo, né? Então por isso, somada à idade materna e os antecedentes maternos, surgiu outras medidas pelo ultrassom, a translucência nucal e os marcadores adicionais, os testes bioquímicos maternos e, mais recentemente, o DNA fetal livre no sangue materno, o NIPT, que também é um método aí de rastreamento. A translucência nucal foi o primeiro método, método ultrassonográfico que surgiu, e é aquela aparência ultrassonográfica de acúmulo de fluido na região posterior do feto. Né? E é importante dizer que a TN aumentada não é uma malformação. A maior parte, na verdade, dos fetos que tem uma translucência nucal aumentada, eles podem ser normais, então ela é um marcador, né, que a gente tem que colocar no cálculo de risco para dizer se o risco aumentou ou não. E a TN aumentada ela pode significar várias coisas. Pode ser uma cromossomopatia, pode ser uma malformação, seja ela cardíaca, uma displasia esquelética, uma infecção gênica, uma infecção, né? Existem curvas de normalidade de acordo com o CCN para a medida da translucência nucal, e convencionou-se que ela vai estar acima do percentil, aumentada quando o valor for acima de 2,5. Né? Além de saber tudo isso, é importante não só para o médico que faz o ultrassom, mas também quem está recebendo o exame, saber identificar se aquela imagem foi bem, se aquele exame, aquela medida da translucência foi bem feita ou não. Então a magnificação tem que ser adequada, pegando só a cabeça e o tórax, o corte sagital perfeito, os marcadores têm que estar dentro e dentro, né, como aqui a gente vê, né, e sempre que possível identificando a membrana âmnica para que a gente tenha certeza que foi feita a medida da translucência nucal. Trago para vocês algumas medidas inadequadas, cuja magnificação não foi adequada, como nesse caso, um bebê, você vê, é muito difícil até de identificar a translucência, ou um pescoço muito fletido ou muito estendido, então a posição do feto tem que ser neutra, para que a gente não diminua ou aumente a translucência nucal. Então, fatores muito importantes aí para a correta interpretação e ter certeza de que aquela medida foi bem feita. A gente sabe que à medida que aumenta a translucência nucal, a chance de associação com aneuploidias aumenta, de defeitos maiores até de óbito fetal, né? Principalmente quando essa medida é acima do percentil 99. Então, a chance da gente ter um bebê vivo e saudável acima do percentil 99, que corresponderia a 3,5, ela vai diminuindo gradativamente. E utilizando a translucência nucal, junto com os antecedentes, com a idade materna, considerando uma taxa de falso positivo de 3%, eu vou estar rastreando 80% dessas aneuploidias. Então vejam vocês, de 30% eu passei para 80%. Então mudou muito a questão desse rastreamento, a gente consegue melhorar bastante. Somando a essa translucência nucal, outros marcadores surgiram, no intuito, na verdade, de melhorar essa taxa de rastreamento, de 80% para mais. E surgiu aí o osso nasal, o ducto venoso e o fluxo da válvula tricúspide. Só um adendo, antes existia também o ângulo facial, que hoje não é mais utilizado porque ele tem uma baixa reprodutibilidade. Então hoje a gente usa o osso nasal como marcadores adicionais, o ducto e a válvula tricúspide. O osso nasal também tem os cortes adequados para serem realizados, a magnificação é igual à da translucência nucal, e o cuidado que a gente tem que ter é que
a imagem do osso nasal, na verdade, é essa daqui. Então, aqui é a ponta do nariz, a pele e o osso considerado presente é aquele que é mais ecogênico que a pele. Se ele for isoecogênico ou não identificado, é um osso ausente e presente em 60% dos casos de trissomia 21 e apenas 2% dos casos euploides. Então, um importante marcador aí também para aneuploidia. Outro marcador que surgiu foi o ducto venoso, que comunica a veia cava inferior a veia umbilical diretamente à veia cava inferior, e ele vai ter um padrão de onda normal, onde você vai ter essa onda mais alta que corresponde à contração do ventrículo, o relaxamento do ventrículo, e a onda que a gente vai estar avaliando, que é a onda A, ela corresponde à contração atrial. E essa onda A, para ser considerada alterada, ela tem que estar reversa no primeiro trimestre. Hoje, na verdade, se você for usar o cálculo de risco da Fetal Medicine Foundation, eles pedem para colocar o índice de pulsatilidade, mas do ponto de vista qualitativo, é considerado alterado no primeiro trimestre se reversa. E aumenta o risco de aneuploidias, como vemos aqui, com aumento do risco de associação com cardiopatias. Outro marcador é o fluxo da válvula tricúspide, que é um importante marcador também aí para a questão de anomalias cardíacas. Aqui é a imagem que tem que ser adquirida, pegando todo o tórax, com o coração em posição apical, e a janela aqui do Doppler pegando toda a válvula tricúspide. E a gente vai considerar alterada quando essa válvula, quando esse refluxo, porque existe um refluxo fisiológico, esse refluxo ele ocupa mais de 50% da sístole cardíaca e o pico de velocidade for maior que 60 centímetros por segundo. Nessas situações, aumenta também a associação com aneuploidias e associação com cardiopatias. Além dos marcadores ultrassonográficos, existe a possibilidade de uma avaliação bioquímica no primeiro trimestre, através da fração livre do beta-HCG, da proteína plasmática específica da gestação e do PLGF, que é o fator de crescimento placentário. Ele pode identificar 50% dos casos que não forem detectados pela TN e vai reduzir aí o número de falsos positivos. Então, a gente tira da responsabilidade só do ultrassom a questão do rastreamento. E quando que ele deve ser feito? Então, o ideal é que ele seja feito com 10 semanas, 10, 11 semanas, porque os trabalhos mostram que a diferença das curvas de fetos euploides para fetos com aneuploidia é maior nessa fase do que em idades gestacionais mais avançadas. Então, o ideal seria fazer o bioquímico entre 10 e 11 semanas e o morfológico mais para frente, de 12 semanas e meia a 13 semanas e meia, justamente para aquilo que a gente falou, o rastreamento de aneuploidia e também análise da morfologia inicial do feto. E com isso, utilizando todos esses marcadores, a gente salta de uma taxa de detecção de 30% para uma taxa de detecção de 95%. Então, um teste aí é muito bom para o rastreamento inicial das aneuploidias. Quanto à análise da morfologia, eu trago um vídeo aqui para vocês, a gente consegue já avaliar a morfologia no primeiro trimestre. Olha, vejam vocês, eu não sei quem não está acostumado com imagem de ultrassom, como a gente consegue avaliar com detalhes a questão aí, ó, da parte da polo cefálico, tórax, abdômen, membros inferiores, né? Parede abdominal, estômago, coração, membros superiores. É possível até contar dígitos, polo cefálico, né? A translucência equinucal, translucência intracraniana, importante marcador é para espinha bífida, parede abdominal, então coluna, né? Vejam vocês aqui, ó, o crânio, né? Fissura interhemisférica, então numa avaliação via abdominal, a gente já consegue ver com grande detalhamento a morfologia do bebê. E eu convido sempre que há uma dúvida, os colegas que fazem ultrassom, procurar fazer a via transvaginal, porque isso acrescenta muito, principalmente quando os casos são duvidosos quanto a uma malformação. Mas como a gente disse, existem malformações que podem, que não podem e que devem ser diagnosticadas no primeiro trimestre. E as que devem ser diagnosticadas e não pode estar passando é a acrania, a holoprosencefalia, é um defeito de linha média, onde você não forma a fissura interhemisférica e os hemisférios cerebrais, os defeitos da parede abdominal, como eu falo, série, gastrosquise, a megabexiga, a bexiga que é maior do que 7 milímetros no primeiro trimestre, e alterações de membros. Geralmente essas alterações maiores e que em 90% dos casos são incompatíveis aí com a vida. Quanto ao rastreamento da pré-eclâmpsia, eu acho que isso é muito importante. A gente tem que fazer parte dessa avaliação já do primeiro trimestre e incluir uma anamnese com história e antecedentes da paciente,
A medida da pressão arterial média, que deve ser feita nos 2 braços, com o paciente em repouso, posição sentada. O Doppler das artérias uterinas, pelo cálculo do seu PI médio, que tem que ser menor que 2,35, e, se possível, a dosagem do PRGF, lá naquela avaliação já do bioquímico do primeiro trimestre. E a partir daí eu consigo determinar no primeiro trimestre o risco dessa gestante desenvolver pré-eclâmpsia ao longo da gestação. E se esse risco for maior do que 1 para 100, o trabalho ASPRE aí de 2017 mostrou que se a gente introduzir nas pacientes de alto risco o AS infantil, a aspirina, com dose de 150 mg dia, antes de 16 semanas, a gente consegue reduzir, vejo vocês, 82% o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia antes de 34 semanas. Então, hoje, no primeiro trimestre, tem que fazer ultrassom morfológico, né, com rastreamento de aneuploidias, o Doppler. Além disso, os marcadores adicionais, não só a translucência, como o osso nasal, ducto venoso e válvula tricúspide. Então, é importante que o obstetra peça o Doppler do ducto venoso e da válvula tricúspide. Além disso, o Doppler das artérias uterinas, especificando a questão do rastreamento aí da pré-eclâmpsia como adequado ao rastreamento do primeiro trimestre, então deve ser feito de maneira adequada. Então, não só para a aneuploidia, mas também hoje a questão da pré-eclâmpsia. Então, ao meu ver, ao ver do nosso grupo, o teste bioquímico é feito entre 10 e 11 semanas, morfológico primeiro, de preferência entre 12 semanas, 13 semanas, e o rastreamento da pré-eclâmpsia, para que a gente possa determinar o risco específico para aquela gestante, fazer o aconselhamento adequado e tomar a conduta adequada. Falando agora de ultrassom morfológico do segundo trimestre, é um exame complexo, sistemático, ordenado de todas as estruturas fetais. O objetivo é fazer uma avaliação detalhada da morfologia e complementar aquele rastreamento que já deve ter sido feito no primeiro trimestre, né? Além disso, eu vou avaliar a placenta líquido, o crescimento do bebê e é um importante momento para o rastreamento de parto prematuro. Então, toda gestante hoje todas as sociedades recomendam a partir no segundo trimestre, junto com a avaliação morfológica, fazer uma avaliação transvaginal do colo uterino para o rastreamento do colo curto. A melhor época para fazer ultrassom morfológico do segundo trimestre é 20 e 24 semanas. E por que eu vou fazer? Confirmar alterações que foram detectadas ou suspeitadas no primeiro trimestre, redefinir riscos pelo esse rastreamento, né, seriado para aneuploidias, orientação e diminuição da ansiedade dos pais, para eles saberem, está tudo bem, então eu fico mais tranquilo. O diagnóstico de anomalias, para que a gente possa estar conduzindo adequadamente aquela gestação. E lembrar que hoje há a possibilidade de terapêuticas fetais, no intuito de minimizar morbidades, como o professor Moron já mostrou na aula dele de malformações de terapêutica fetal. Então, fazer o diagnóstico vai ajudar não só nessa questão de você planejar uma assistência já no período pré-natal, mas também a planejar assistência ao longo da gestação, no parto, né, que o momento que via de parto e assistência logo após o nascimento, tudo isso para reduzir tanto a morbidade e mortalidade materna e fetal decorrente daquela malformação. Aqui eu vou mostrar que o detalhamento das imagens que a gente tem que ver em cada segmento do feto. Não vou meter detalhes porque esse não é o objetivo da aula, avaliação do sistema nervoso. Então a gente consegue avaliar adequadamente todo o sistema nervoso, linha média, ventrículos, fossa posterior. Avaliação da face, medida do osso nasal, ver se tem fendas labiais. Avaliação pela ultrassonografia tridimensional. Então não é só para mostrar o rostinho para a gestante, mas a gente consegue avaliar bem a questão também dos traços faciais, ver se tem algum tipo de malformação facial. Avaliação da coluna, né, o diagnóstico da espinha bífida, de outras malformações. Usa da tecnologia 3D também para ajudar nesse diagnóstico. Avaliação do tórax, então ver pulmões, coração, posição do coração, citos. Então, 4 câmeras, ritmo cardíaco, que é muito importante, e além disso, as vias de saída, porque isso faz parte de um screening aí adequado das malformações cardíacas, os 4 câmeras e as vias de saída. Avaliação abdominal, posição do estômago, fígado, rins, parede abdominal se está fechada, os vasos, artérias renais, intestino, parede abdominal, bexiga, né, cordão umbilical. Membros fetais, muito importante. Usa a tecnologia 3D também para avaliação de membros, né? Contar dígitos. Boa tarde. Queria agradecer a diretoria do Hospital Maternidade Santa Joana, do Grupo Santa Joana,
Queria agradecer a coordenação do curso, professor Moron, professor Makoto, professor Newton Busso, pelo convite. Nós vamos falar de crescimento fetal, acho que é um tema bastante interessante, um tema que tem uma abordagem bastante ampla, e daí vou tentar posicionar alguns conceitos para que a gente possa desfrutar um pouco desse tema. Então, a gente vai falar de crescimento fetal, lembrar que o peso ao nascer, ele reflete o crescimento intrauterino, e isso tem muito a ver com a morbimortalidade perinatal. Isso tanto nos desvios para menos quanto nos desvios para mais, né? E a gente sabe do peso durante a gestação, do crescimento intrauterino, através das biometrias fetais. Então, a gente usa fórmulas e curvas de crescimento, algoritmos, que nos dão um peso fetal estimado, e nós vamos ver que a importância do peso fetal estimado e a importância também, principalmente, da circunferência abdominal e outros parâmetros da biometria fetal. Então, é importante que nós nós possamos fazer o acompanhamento durante a gestação, da biometria fetal e do peso fetal estimado, para que a gente possa fazer a gestão desses desvios, tanto do desvio para mais quanto do desvio para menos. Então, que a gente possa monitorar durante o nosso pré-natal e que nós possamos corrigir esses desvios ou otimizá-los para que a gente possa ter um resultado perinatal adequado. Então, é muito importante que o crescimento intrauterino ele reflete até mesmo a vida pós-natal. Isso é sabido até mesmo principalmente nas restrições de crescimento fetal, que tem os estudos do começo desse século, de Baker, em que ele fala da teoria de reprogramação celular, onde os fetos com crescimento restrito teriam mais coronariopatia, diabetes tipo 2, obesidade, e isso é bastante evidente na nossa vida diária de clínica, que nós podemos observar quando a gente tira história clínica de uma paciente, faz anamnese, nós podemos observar que muitos dos pacientes obesos, os pacientes com coronariopatia e diabetes, eles apresentam na vida adulta esse tipo de complicação. É importante a gente lembrar que o ultrassom ele é a maneira que nós temos de realizar o acompanhamento do crescimento intrauterino. E esse implemento da tecnologia teve um impacto muito grande, em particular nas populações de baixa renda, diminuindo a morbimortalidade perinatal. Existem hoje curvas internacionais. Se vocês olharem nos ultrassons que nós realizamos, a curva que nós usamos, a curva de crescimento ultrassonográfica, ela é a de Hadlock, que foi construída numa população heterogênea dos Estados Unidos, na Flórida, né? E ela é utilizada pela maioria dos ultrassonografistas pelo mundo. Mas, hoje, existem curvas internacionais
e existem críticas a esse tipo de segmento do crescimento intrauterino. Então, aqui é um trabalho muito importante que foi analisado várias curvas internacionais realizadas num trabalho anterior e interpretados e realizados conceitos por uma revisão de experts. Então, aqui a gente pode ver uma curva construída no estudo longitudinal de 1.387 gestações de baixo risco em 10 países diferentes. A gente tem um acompanhamento aqui nessas curvas mais intenso nas idades gestacionais mais precoces e nas idades gestacionais mais tardias, menos intensos. E a gente vai ver mais adiante que existem diferenças nesses 10 países. O que eu queria mostrar nesse slide é que, além da biometria do peso fetal estimado, da circunferência abdominal na avaliação do crescimento intrauterino, é importante a proporcionalidade do feto. Então, existem relações biométricas fetais que são importantes e que se mantêm constantes, principalmente a partir da 20ª semana de gestação, 22ª semana de gestação, e quando existem desvios dessa proporcionalidade, a gente pode estar diante de uma patologia, como a microcefalia, como um feto com fêmur curto, uma restrição de crescimento fetal assimétrica. Então, aqui, nesse trabalho, ele avalia as curvas de crescimento em diversas situações, e daí é interessante dizer que o feto masculino e o feto feminino, eles têm curvas de crescimento diferentes. Então, existem, em relação ao peso fetal estimado, uma diferença de até mesmo 3,5% a 4,5%. Então, é importante a gente destacar isso quando nós estamos diante de um exame de ultrassom em nosso consultório, e que a gente pode ter um feto masculino, um feto feminino, e que pode estar nos limites da normalidade. Então, o feto masculino é maior do que o feto feminino. E aqui nós temos a curva internacional e os diversos pontos, os diversos países analisados, divididos entre os seus percentis 5, 50 e 95, e nós podemos reparar que nas diversas populações analisadas nós temos diferenças entre essas curvas, e que fica mais evidente nesse gráfico que nós temos aqui o percentil 50, o percentil 90, o percentil 50 e o percentil 10 nos diferentes países analisados, entre eles o Brasil. Aqui, em números absolutos, a gente consegue reparar que até mesmo, principalmente nas idades gestacionais mais tardias, dentro do mesmo país, em populações diferentes, com etnias diferentes, nós podemos verificar que existem diferenças, tanto no percentil 10 quanto no percentil 90, e isso nos leva a pensar que nós precisamos ter curvas individualizadas para o indivíduo. E esse é um estudo brasileiro, onde, na tentativa de ajustar o crescimento fetal em um estudo longitudinal, e individualizar o crescimento. Esse slide eu queria mostrar para vocês só que o desvio padrão vai aumentando conforme a idade gestacional. Então, o peso fetal estimado, conforme a idade gestacional, ele vai tendo um desvio padrão maior
nas idades gestacionais mais tardias. Então, isso é importante que também a gente tenha em mente que nas idades gestacionais mais tardias a gente tem desvios maior, a acurácia do peso fetal estimado não é tão boa. Aqui eu queria mostrar para vocês nesse mesmo trabalho duas curvas realizadas com mães e fetos diferentes. Então, a gente tem uma mãe que tem 50 quilos e 1,50 m, grávida de um feto masculino, e uma mãe grávida de um feto de um feto feminino, quer dizer, essa curva vermelha, e uma mãe com 1,70 m, 80 quilos, grávida de um feto masculino. Dentro da mesma população, vocês podem ver que pacientes com biotipo diferentes têm curvas de crescimento fetal diferentes. Então, eu acho que mais para frente vão ser criados algoritmos que a gente vai poder incluir no próprio aparelho de ultrassonografia dados maternos, como altura, como o peso da mãe, como o sexo fetal, e essas curvas vão ser individualizadas, uma tentativa de individualização das curvas para cada mãe, para cada feto analisado. Então, é importante que esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo, ele já está sendo realizado na população mundial, já está sendo realizado para que nós possamos ter uma acurácia maior de crescimento, uma individualização maior do crescimento de cada feto, do crescimento para cada mãe, Então, a gente, falando agora dos desvios de crescimento, a gente primeiro vai falar um pouquinho da macrosomia fetal. Então, o feto macrossômico é aquele maior de 4 quilos, independente da idade gestacional. E todos nós sabemos que existe uma morbimortalidade perinatal aumentada nesses fetos macrossômicos, assim como a morbidade materna, porque muitos desses fetos vão nascer por via baixa e a gente tem os riscos maiores no parto, além do diabetes gestacional, do diabetes tão frequente e que podem estar associados com a macrosomia. A morbimortalidade perinatal, aí voltando, falando propriamente do parto, né? A gente sabe que tem as distócias de bisacromial, que tem as distensões de plexo braquial nos fetos macrossômicos. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de situação. E no parto, na morbidade materna, um aumento do risco das roturas perineais, né? Então, a gente tem que estar bastante atento a esse tipo de situação nos fetos macrossômicos. A gente sabe que o diagnóstico preciso da macrosomia só pode ser feito pesando o feto, pesando o recém-nascido após o nascimento. A gente tem as fórmulas de biometria, mas quanto maior o feto, mais a sensibilidade diminui, a especificidade também diminui, então cai o meu valor preditivo positivo, cai o meu valor preditivo negativo, para que a gente possa estimar o peso desses fetos grandes. Então, quanto maior o feto, a minha precisão do peso fetal estimado é menor. Então, a gente pode ver que o peso fetal estimado maior que 4,5 kg, a precisão é de 33% a 44% dos casos.
Então, é muito importante que essas pacientes que nós desconfiamos que possa ter um feto grande, a gente utilize não só a ferramenta da ultrassonografia, mas a gente utilize também a nossa anamnese, o nosso exame clínico, para que a gente possa fazer o diagnóstico de um feto macrossômico. Então, a gente sabe que, como fatores de riscos, a gente tem os aspectos constitucionais, o diabetes pré-existente e o gestacional, a obesidade materna, o ganho de peso excessivo, as alterações, as intolerâncias à glicose pós-prandiais e de jejum, as dislipidemias, que se falam muito pouco, então os aumentos de colesterol, triglicérides, a presença de um feto macrossômico anterior, os fetos pós-data. Então, é muito importante que nós estejamos atentos aos fatores de risco da macrossomia fetal e é que a avaliação ultrassonográfica ela possa fazer parte da nossa avaliação, mas não isoladamente pelo risco da acurácia desse ultrassom nos fetos macrossômicos não ser tão boa para a avaliação do peso fetal estimado. A gente sabe que o manejo, e daí entrando naquela gestão de desvios lá dos crescimentos, o manejo deve ser muito relacionado principalmente ao controle da glicemia no diabetes, planejamento pré-concepcional, cirurgia bariátrica é recomendada pela COG nas pacientes com um índice de massa corpórea maior que 35, a introdução de exercícios físicos, e a gente sabe que isso às vezes é um pouco difícil, principalmente no aconselhamento pré-concepcional, né? Eu tenho uma paciente que ela quer engravidar e que a terapeuta falou para ela que ela só não deve se restringir por causa da sua obesidade. Eu fui falar que ela precisava perder peso antes de engravidar e ela falou que a terapeuta falou que ela não deve se restringir por causa da obesidade, que ela tem que engravidar. Mas eu expliquei os aspectos negativos dela engravidar obesa. E eu acho que isso é nosso dever de alertarmos pelo risco desses desvios de crescimento. O parto, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele não recomenda o parto cesáreo em todas essas pacientes, porque nos Estados Unidos a gente sabe que existe uma grande quantidade de mulheres obesas e isso ia poder acarretar uma epidemia de partos cesáreas. Também não é indicado a indução com 39 semanas, mas são todos aspectos questionáveis quanto fazer cesárea no macrossômico ou induzir um parto com 39 semanas. Eu acho que nós todos temos que pensar em relação a isso, em relação à nossa paciente, e individualizar a nossa assistência pré-natal e a nossa assistência perinatal, periparto, nessas pacientes que têm um maior risco e que têm um feto macrossômico. Bom, em relação ao desvio para menos, né, a restrição de crescimento fetal, a gente sabe que o feto deixa modifica o potencial de crescimento biológico em consequência de uma disfunção placentária, ele tem o peso fetal estimado menor do que o determinado nas curvas de crescimento e tem uma morbimortalidade perinatal bastante grande. A gente sabe que tem uma incidência grande, perto de 10% das gestações, então nós temos que ficar muito atentos.
O grande problema da restrição de crescimento fetal é diferenciar o feto restrito com o feto pequeno para a idade gestacional. E, para isso, lançou-se mão num consenso de especialistas de outros fatores que não só o peso fetal estimado, não só o peso fetal estimado menor que o percentil 10. Então, além disso, se usa principalmente a Doppler fluxometria. E então a gente vai ver a seguir que a gente, nesse consenso de especialista, foi colocado também um cutoff entre restrição de crescimento fetal precoce e restrição de crescimento fetal tardia, que nós vamos discutindo ao longo da aula. A restrição de crescimento fetal precoce é aquela que é abaixo de 32 semanas. E além do feto estar abaixo do percentil 10, para eu falar que tem uma restrição de crescimento fetal precoce, ele tem que ter uma alteração de Doppler da artéria uterina ou da artéria umbilical. Então, a gente vê aqui que, como fator isolado, se eu tiver uma circunferência abdominal ou um peso fetal estimado menor que o percentil 3, ou se eu tiver um feto abaixo do percentil 10 com diástole 0, eu já faço o diagnóstico de restrição de crescimento fetal precoce. E daí, se eu tiver circunferência abdominal ou peso fetal estimado menor que o percentil 10 com alteração de uterinas ou umbilical, eu também faço esse tipo de diagnóstico, de um feto restrito precocemente. E o restrito tardio é aquele que faz diagnóstico maior que 32 semanas, que isoladamente, se eu tiver uma circunferência abdominal menor que o percentil 3 ou um peso fetal estimado menor que o percentil 3, eu faço esse diagnóstico. Ou a presença de das três características. O peso fetal estimado menor que o percentil 10, ou a queda de mais de 2 quartis na curva de crescimento. E aí vale lembrar que a queda de 2 quartis é de 50%, então o feto que está lá com 70, no percentil 70, que caiu para o 20, e daí a presença da relação cérebro-placentária menor que o percentil 5, ou com alteração da artéria umbilical, com o índice de pulsatilidade maior que o percentil 95. Então, vejam que, além da miometria fetal, a gente tem o fator Doppler para fazer o diagnóstico da restrição de crescimento fetal. A etiopatogenia da restrição de crescimento fetal é ampla, né? O modelo que nós temos mais determinado, mais que nós conhecemos mais, é aquele modelo vascular, da implantação placentária ruim, né? Das ondas de migração trofoblásticas alteradas, e que a gente não tem destruição da camada músculo-elástica das arteriolas espiraladas, e isso é refletido no Doppler das artérias uterinas. Essa destruição da camada média das arteriolas espiraladas, existe uma série de envolvimentos não só imunológicos, que a gente pode ver aqui com regulação dos linfócitos Treg e com células NK, e também de interação do sistema HLA, mas também das prostaglandinas, lembrando da balança entre tromboxano e prostaciclina, com aumento do tromboxano, determinando uma má adaptação da placenta, com placentas que tenham arteríolas espiraladas mais resistentes, com o desenvolvimento da placenta, gerando uma placenta menor, uma placenta com espaço interviloso, com uma menor vascularização, de tamanho menor,
e isso é refletido nas artérias uterinas, com incisura e com aumento de resistência. Então, a insuficiência placentária, ela na precoce, normalmente, ela tem esses sinais histológicos da implantação anormal, e na tardia, essa insuficiência placentária é mais branda. Ela aparece, esse aumento de resistência das artérias uterinas, mais no terceiro trimestre. A gente sabe que a placenta ela é importante para dar oxigênio e nutrir o feto. E quando ela nutre mal, a gente tem um feto com restrição de crescimento. Quando ela oxigena mal, a gente tem um feto que tem um déficit respiratório, e acaba que a gente tem centralização hemodinâmica fetal, que todos os senhores conhecem. Com a progressão da centralização hemodinâmica fetal, a gente tem o feto acidótico, com uma hipóxia maior, levando a uma miocardiopatia isquêmica e levando ao óbito do feto. Então, a gente analisa pela dopplervelocimetria os fetos com restrição de crescimento, no território materno, as artérias uterinas, no território fetal, as artérias umbilicais, a artéria cerebral média e o ducto venoso. Então, sem dúvida nenhuma, na restrição de crescimento, o mais importante exame é a dopplervelocimetria, a dopplerfluxometria. Então, as artérias uterinas, a gente viu que ele é um marcador da invasão trofoblástica deficiente. A artéria cerebral média, a gente viu que é um marcador da baixa de oxigênio, do PO2, porque ela vasodilata quando a gente tem uma hipoxemia fetal. E as artérias umbilicais, aqui só exemplos de artérias uterinas normais e com incisura, né? Aqui o exemplo onde a gente faz a captação do Doppler, né? No cruzamento com as ilíacas. As artérias umbilicais, eles são os marcadores da insuficiência placentária. Então, a gente sabe que o aumento de resistência da artéria umbilical demonstra uma insuficiência placentária. E daí a gente pode ter uma artéria umbilical normal, a artéria umbilical com aumento de resistência, uma artéria umbilical com diástole zero e diástole reversa. Isso só para que a gente tenha em mente o que representa. Quando a gente tem aumento do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média, da artéria umbilical, a gente tem 30% a 50% da placenta sem funcionar. Quando eu tenho diástole zero, eu tenho 50% a 70% da minha placenta sem funcionar. Placenta que já teve um evento trombótico ali e que não funciona mais. Quando eu tenho diástole reversa, eu tenho 70% a 90% da minha placenta sem funcionar. Então, isso é um importante marcador da insuficiência placentária. A cerebral média, vasodilatada, mostrando que houve uma vasodilatação do território cerebral em razão da hipoxemia fetal. O fenômeno de centralização hemodinâmica, que é a relação cérebro umbilical menor que 1, né? E hoje é muito utilizada a relação cérebro-placentária, que é corrigido por idade gestacional, é corrigido quando existe baixa de 2 desvios padrões para cada idade gestacional. A gente fala que a relação cérebro-placentária está menor que o percentil 5. Então, ela é mais utilizada hoje, a relação cérebro-placentária, porque ela é corrigida por idade gestacional. E o ducto venoso, que é um marcador da acidemia fetal. Então, quando eu tenho um feto com uma acidemia fetal, que eu já tenho uma miocardiopatia hipoxêmica, está faltando oxigênio lá no miocárdio do feto, eu tenho uma disfunção miocárdica e daí eu tenho alteração do ducto venoso. Ele reflete
reflete a falta de oxigênio, já causando uma disfunção do coração fetal. E isso aumenta muito a morbidade e mortalidade do recém-nascido. Aqui um paper que nós publicamos já em 2005 com um cutoff para qual o melhor parâmetro para predizer a acidemia fetal, e nós, na época, usávamos um índice de pulsatilidade de veias do ducto venoso de 0,76. É importante falar que hoje a gente ainda usa, de acordo com a literatura mundial, a curva de Hechter, para os valores de normalidade do ducto venoso, e quando essa curva está maior que o percentil 95, é aí que nós falamos que o ducto venoso está alterado, que o ducto venoso, quando está alterado, aumenta o risco de acidemia fetal. Então, a restrição de crescimento fetal precoce, aquela que tem um modelo clássico de restrição de crescimento, ela aparece em 20% a 30% das restrições. E o grande problema dela no manejo é a prematuridade, porque normalmente ela aparece em idades gestacionais mais precoces. E a tardia, apesar de aparecer mais tardiamente, ela tem uma dificuldade de diagnóstico. A idade gestacional é acima de 32 semanas, quando nós temos uma facilidade maior de resolução da gestação, porque a prematuridade já diminui o risco perinatal, o risco de óbito neonatal, já nessa idade gestacional, mas o mais difícil é da gente realizar o diagnóstico e de saber quando que nós vamos resolver essa gestação. É importante aqui a gente mostrar, mais uma vez, as alterações doppler-velocimétricas, que são progressivas na restrição de crescimento fetal precoce, com aumento da resistência da umbilical, com brain sparing, com queda do índice de pulsatilidade da artéria cerebral média e alteração do ducto venoso. E lembrar que isso pode ter um curso temporal longo. Então, nem sempre, quando o feto tem uma centralização hemodinâmica, a gente pode falar que esse feto, que nós vamos resolver a gestação semana que vem. Pode ser que demore para que a gente tenha alterações do ducto venoso e que a gente decida por uma antecipação do parto. E aí vai muito de caso a caso, de idade gestacional a idade gestacional. Já a restrição de crescimento fetal tardia, que a maioria das vezes ela tem alteração da relação cérebro-placentária, mas ela tem artérias umbilicais normais ou próximos do normal. E a gente tem um fenômeno da vasodilatação cerebral. E nós podemos ver que esse fenômeno da vasodilatação cerebral ela ocorre muito próximo de um evento que todos nós não queremos, que é o óbito intrauterino. Então, a gente tem que ficar muito atento nas restrições de crescimento fetal tardia quando nós realizamos esses diagnósticos, principalmente em relação ao perfil biofísico fetal. E daí destacar a ausência de movimentos respiratórios e a diminuição de líquido amniótico, porque a gente pode ser surpreendido com fetos com restrição de crescimento fetal tardia e um óbito fetal intrauterino, que é de difícil manejo. E daí a gente tem que lembrar que na restrição de crescimento fetal precoce, a gente tem uma dificuldade de perfusão do vilo, e na restrição de crescimento fetal tardio, a gente tem uma dificuldade de difusão de oxigênio na placenta. Então, é mais difícil de ser manejado, é mais difícil de eu realizar o diagnóstico,
e eu tenho que ficar atento porque eu tenho um risco maior de óbitos fetais intrauterinos. Então, a gente, em relação ao rastreamento no primeiro trimestre, é mais fácil eu detectar a restrição de crescimento fetal precoce. Ela anda meio junto com a pré-eclâmpsia, então eu tenho aqueles marcadores bioquímicos que a gente lança a mão para a pré-eclâmpsia. Ela é o modelo clássico da restrição, com má implantação placentária, e a restrição de crescimento fetal tardia já é difícil de eu prever lá no primeiro trimestre, rastrear lá no primeiro trimestre. E aí a gente tem que lembrar da nossa anamnese, da nossa paciente, para que a gente possa fazer esse tipo de diagnóstico. Quando eu tenho, basicamente, no manejo da restrição do crescimento fetal, eu tenho que ficar mais perto da minha paciente. Então, eu tenho que otimizar a vigilância fetal, fazer uma avaliação da vitalidade com maior frequência, sempre com Doppler. Aqui a gente tem que lembrar da cardiotocografia computadorizada, que os americanos usam bastante, que ajudam bastante na decisão do momento do parto, e do perfil biofísico fetal, e aqui eu lembrar bastante do perfil biofísico fetal na restrição de crescimento fetal tardia, né? Na restrição de crescimento fetal precoce, o momento do parto depende principalmente da avaliação do ducto venoso. Na restrição do crescimento fetal tardia, a gente não deve passar de 37 semanas, porque a gente tem risco dos óbitos fetais intrauterinos, né? Então, hoje já é um pouco de consenso isso. E daí, discutindo ainda sobre o manejo, a gente, nas pacientes com centralização, a gente deve fazer o parto por volta de 37 semanas. Nas pacientes com diástole zero, a gente pode levar esse parto até 34 semanas. Isso tudo depende da Doppler velocimetria. Então, quando piora a Doppler velocimetria, eu tenho alteração da artéria umbilical com diástole reversa, ou o índice de pulsatilidade do ducto venoso é maior que o percentil 95, eu devo fazer o parto. Na diástole reversa, a gente vai ver no próximo slide que muita gente com o ducto venoso normal leva até 30 semanas, mas eu acho que a gente deve separar esses fetos com diástole reversa, ducto venoso normal, e os fetos com diástole reversa, ducto venoso alterado. Ducto venoso alterado, ele exige o parto na viabilidade. Paciente com diástole reversa, com ducto venoso normal, talvez a gente possa levar o parto até 30 semanas, que a gente está vendo nesse exemplo de manejo do pessoal de Barcelona, onde com a diástole reversa e o ducto venoso maior que o percentil 95, eles tentam chegar até 30 semanas. Eu concordo com a diástole reversa, mas não concordo tanto com o ducto venoso maior que o percentil 95, porque aumenta muito o risco da acidemia e da hipóxia fetal. Então, eu acho que daí já deve ser resolvida a gestação. E quando eu tenho o ducto venoso com onda reversa, a alteração da minha cardiotoco computadorizada, eu tenho que resolver a gestação na viabilidade. Lembrar sempre do corticosteroide e do sulfato de magnésio na neuroproteção. Quando em qualquer estágio da doença, na aceleração, qualquer indicação de aceleração na progressão da doença, eu tenho que aumentar a frequência da avaliação da vitalidade fetal. E a avaliação deve ser sempre realizada por um especialista em medicina fetal, e quando eu no exame anormal, eu tenho que avaliar todo o quadro clínico da gestante.
na condição clínica pior da minha gestante, eu tenho que estudar a vitalidade fetal. Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Estou à disposição de vocês por via e-mail, se vocês quiserem fazer algum tipo de questionamento via e-mail, ou estou à disposição lá no Grupo Santa Joana, no Centro Paulista de Medicina Fetal, onde vocês sabem que podem me encontrar. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, terapêutica fetal é um campo extremamente importante dentro da medicina fetal e ela teve assim, o seu desenvolvimento nos últimos 30 anos. A possibilidade do diagnóstico das anomalias fetais, que veio através da ultrassonografia, e ela progrediu muito nos últimos anos, e hoje nós temos, como já foi falado pelo Dr. Herbini, a possibilidade do rastreamento e o diagnóstico das anomalias fetais através da ultrassonografia, da ecocardiografia e também da ressonância magnética e os testes genéticos que avançaram muito. E com isso é possível nós selecionarmos hoje a possibilidade de alguma dessas anomalias serem passíveis de algum tratamento em função de agravos que possam trazer à saúde fetal. A terapêutica fetal ela deve ser vista na perspectiva do feto como um indivíduo, como um cidadão e como um paciente. Essa é a grande prerrogativa que nós temos da terapêutica fetal. Nós temos que atuar em situações onde a anomalia fetal é passível de ser diagnosticada, nós temos a possibilidade de conhecer a sua evolução sem o tratamento e nós sabemos que, em função disso, existe o risco potencial de óbito fetal ou de uma grave incapacitação da criança. E, por isso, impõe-se pensar na possibilidade da terapêutica fetal. E deve ser discutido com os pais no contexto dos princípios éticos, da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça. Fundamental para que nós possamos trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, atuando juntamente com os pais, tomar essas decisões em conjunto. Um fato muito importante é o requisito de um centro de tratamento fetal. O que espera de um centro de referência de tratamento fetal? Que haja um compromisso institucional e que essa instituição ela tenha toda a infraestrutura necessária de logística para que os tratamentos possam ser feitos de forma adequada e segura. Essa infraestrutura tem que ser de alta complexidade, uma equipe multidisciplinar e multiprofissional experiente no cuidado fetal, especialistas em medicina materno-fetal qualificados na assistência ao parto, porque esse parto de criança que submeteu algum tipo de terapêutica em função de alguma anomalia vai necessariamente ter que ser discutido de uma forma bastante individualizada, bastante cuidadosa, o momento e a forma da assistência ao parto. E ter uma unidade de terapia intensiva neonatal avançada e de complexa para atender todas as demandas da terapêutica fetal. Então, como vocês estão vendo, claramente, terapêutica fetal tem que ter essa interação entre a instituição e os profissionais que ali atuam de forma harmônica para que o resultado seja o mais adequado possível. Nesse contexto, é fundamental a identificação daquela criança que vai ser submetida ao tratamento e fazer o gerenciamento do risco materno e fetal. E essa estimativa de risco ela é baseada na história clínica detalhada e cuidadosa do paciente, ver toda a sua evolução, baseada em testes bioquímicos, exames laboratoriais e, fundamentalmente, os exames de imagem, a ultrassonografia
ecocardiografia fetal, neurosonografia, ressonância magnética, para que nós possamos identificar de forma adequada o caso e ver o risco materno-fetal que está subjacente àquele caso. Uma das formas terapêuticas fundamentais é a chamada terapêutica fetal preventiva, que tem como objetivo se antecipar à anomalia fetal. E o maior exemplo disso é a prevenção dos defeitos do tubo neural. Vocês sabem que o tubo neural se forma nas primeiras 4 a 6 semanas de gestação. E aí você pode ter a falência nesse período de 4 a 6 semanas do fechamento do tubo neural. Aí surge, por exemplo, a anencefalia, a espinha bífida, mielomeningocele e assim por diante. A terapêutica preventiva importante é através do ácido fólico pré-concepcional e do metilfolato, a fortificação de alimentos e esse início da prevenção dos defeitos do fechamento, ela inicia melhor no período pré-concepcional e ela se estende através das primeiras 12 semanas de gestação. E com isso, você tem uma redução de até 80% da ocorrência desses defeitos. Outra forma interessante da terapêutica fetal preventiva é a prevenção da restrição de crescimento daquelas situações onde você tem um risco da criança desenvolver a restrição de crescimento e, por exemplo, pré-eclâmpsia associado. Então, a administração da aspirina antes de 16 semanas, nessa mulher que foi identificada como de risco, contribui muito para a prevenção da restrição do crescimento fetal. Prevenção do parto prematuro através da progesterona vaginal nas situações de risco. Administração da aluminização, nos casos de risco de aluminização RH, a administração da imunoglobulina anti-D a partir de 28 semanas é uma medida que previne a aluminização no terceiro trimestre. A indução da maturidade pulmonar fetal através da administração dos corticosteroides a partir de 25 semanas naquelas pacientes que têm um risco de ter um parto prematuro. E quando eu tenho a possibilidade de um parto antes de 32 semanas, a administração do sulfato de magnésio tem um papel neuroprotetor de agressão ao sistema nervoso dessas crianças. Uma das formas de terapêutica fetal agora curativa, que nós vamos atuar para tratar um distúrbio fetal, são as taquiarritmias fetais. E a definição da taquicardia fetal seria aquelas situações onde você tem mais de que 180 batimentos por minuto. Nós temos essas taquiarritmias que elas podem ser intermitentes, que ocorre a menos do que 50% do tempo de um exame de 30 minutos. Nós temos aqui a taquicardia sinusal, aqui um exemplo da taquicardia sinusal, com 178 batimentos. A taquicardia ventricular, que também é um exemplo de uma taquicardia intermitente. Nós temos as chamadas taquicardias sustentadas. Essas são mais danosas à função cardíaca fetal, que ela persiste a mais de 50% do tempo do exame. Aqui um exemplo, nós temos a taquicardia supraventricular, veja aqui uma frequência cardíaca de 259 batimentos, a fibrilação atrial, o fluxo arterial, veja aqui 468 de frequência atrial e 231 batimentos na frequência ventricular. E a taquicardia ventricular. Como nós tratamos, como nós abordamos essas taquiarritmias? Sempre um trabalho conjunto entre o médico fetal, o obstetra, o cardiologista fetal,
administrando a digoxina ou a amiodarona, e tem outras experiências, mas fundamentalmente nós usamos mais a digoxina e a amiodarona, que pode ser usada por via transplacentária, via oral, pela mãe, ou intravascular, onde você faz a administração desses fármacos através de uma cordocentese. Com isso, você pode reverter essa taquiarritmia. É muito importante, nessas situações, o controle clínico da mãe para que não haja uma intoxicação, um efeito adverso, e por isso é fundamental o acompanhamento do clínico junto para evitar e prevenir complicações maternas. Outro exemplo importante hoje, tanto preventivo quanto curativo, é a abordagem da citomegalovirose fetal. Essa é uma infecção viral congênita mais frequente que nós temos durante a gestação, e a transmissão vertical ela ocorre em 30% a 50% quando a infecção é primária e de 2% a 3% quando é secundária. 40% a 50% nós temos de sequelas quando a infecção ocorre no primeiro trimestre. E, fundamentalmente, nós vamos ter a paralisia cerebral e os déficits auditivos. Esses são os mais frequentes, além de outras anomalias. O rastreamento pré-natal é fundamental no caso do citomegalovírus, através do rastreamento universal de todas as gestantes no primeiro trimestre, utilizando a imunoglobulina G, a imunoglobulina M e a avidez da imunoglobulina G. E através também de marcadores ultrassonográficos que apontam a possibilidade da citomegalovirose fetal. O diagnóstico agora da infecção fetal é feita pela amniocentese a partir de 20 semanas, onde você vai, através do PCR específico para o citomegalovírus, confirmar a presença da infecção fetal. Para prevenir a transmissão vertical da citomegalovirose, nós podemos hoje modernamente usar a valaciclovir, 8 gramas por dia em gestantes soroconvertidas. A eficácia da imunoglobulina específica para o citomegalovírus, ela não foi demonstrada na prática clínica e hoje ela está sendo colocada de lado, tendo sido preferido o uso da valaciclovir. O tratamento daquelas situações onde você confirmou a infecção fetal é usado a valaciclovir, 8 gramas por dia, a partir do diagnóstico até o nascimento dessa criança. Outra infecção muito importante e que é passível da terapêutica fetal é a toxoplasmose fetal. O rastreamento também deve ser universal e deve ser repetido no terceiro trimestre naquelas mulheres que têm uma sorologia negativa no início da gravidez. Também é feita pela sorologia e pela ultrassonografia, e o diagnóstico da infecção fetal é feito por amniocentese, determinando o PCR específico para o toxoplasma. O tratamento da infecção aguda materna é feito através da espiramicina, 1 grama de 8 em 8 horas, e ela reduz a transmissão vertical em mais ou menos 60%. E quando você confirma a infecção fetal através da amniocentese, que essa infecção pode ser feito esse diagnóstico entre 14 e 36 semanas, agora nós mudamos a forma de tratar. Usamos a sulfadiazina, 1 grama de 8 em 8 horas, associado à pirimetamina, 25 miligramas também de 12 horas, e associado ao ácido folínico, 15 miligramas por dia, intercalando a cada 3 semanas com 1 grama de espiramicina de 8 em 8 horas até 36 semanas. A valorização RH talvez seja a abordagem terapêutica mais antiga que nós temos dentro da obstetrícia. E ela começou nos anos 60 com o Lilly, fazendo transfusões intraperitoneais guiadas por raio-x. Então, sem dúvida, foi
inovadores que mostrou a possibilidade de tentar reverter o quadro anêmico que essas crianças apresentavam em função da incompatibilidade sanguínea entre a mãe e a criança. Hoje nós temos a possibilidade nas mulheres que têm o RH negativo, de você determinar de uma forma não invasiva o RH fetal, por exemplo, no primeiro trimestre. E aí você identifica que aquela criança apresenta o tipo sanguíneo RH positivo, sem dúvida essa mulher vai ter a possibilidade de aumentar os seus índices de anticorpos, que você vai determinar através dos testes seriados do Cumbis indireto. E esse aumento dos níveis de anticorpos então, vai determinar uma anemia mediada por anticorpos, e quando você tem uma anemia moderada ou acentuada, que você pode avaliar através da dopplervelocimetria da artéria cerebral média, através do pico sistólico, e eu tendo um pico sistólico maior do que 1,5 múltiplos da mediana, eu tenho uma possibilidade muito grande dessa criança apresentar uma anemia moderada ou grave. E aí impõe-se a transfusão intrauterina se for confirmado a anemia fetal moderada ou grave, mediante colocar esses parâmetros onde você tem que a anemia fetal está abaixo do percentil 5 da curva de hemoglobina fetal. Aqui nós temos um exemplo de uma criança com uma CIT fetal muito grande, uma placentomegalia, um derrame pleural bastante evidente, associado aqui com derrame pericárdio, uma cardiomegalia, e ela aqui apresentava uma hemoglobina de 5,5. Então, a possibilidade de você transfundindo, colocando sangue diretamente na circulação fetal guiada por ultrassonografia, permite que você possa reverter esse quadro de anemia fetal, voltando os parâmetros hemodinâmicos e hematimétricos à condição adequada, com um risco pequeno de complicações ao redor de 3,3% e uma chance de óbito perinatal pequena de 1,8%, nestas situações graves, onde a possibilidade de óbito chega próximo de 100%. Nós temos hoje uma outra abordagem associada à terapêutica preventiva, medicamentosa, a terapêutica clínica curativa medicamentosa. Nós temos os procedimentos invasivos, os procedimentos cirúrgicos, e das cirurgias nós temos as cirurgias das derivações, usando essa válvula de derivação, que ela pode ser utilizada nos casos de uropatia obstrutiva baixa, no derrame pleural, na hidrocefalia, a cirurgia por fetoscopia, essa que tem crescido muito, essa abordagem fetoscópica, que é utilizada na síndrome da transfusão feto-feto, na hérnia diafragmática e nos casos de brida amniótica. A cirurgia fetal aberta ou associada à fetoscopia, onde você faz uma exteriorização do útero, abre o útero, aborda diretamente o feto dentro da cavidade uterina, fecha essa histerotomia, coloca o útero de volta à cavidade abdominal, a gravidez ela evolui e depois de 10 a 15 semanas você faz o parto e uma criança já totalmente restabelecida da sua anomalia, principalmente da mielomeningocele e, nos casos de encefalocele, a malformação cística adenomatosa de pulmão e no teratoma sarcopocígico, que nós vamos ter a oportunidade de mostrar a vocês. O exemplo mais antigo de abordagem por derivações são as uropatias obstrutivas, onde você pode ter uma obstrução aqui na uretra, determinada por uma válvula de uretra posterior, ou uma atresia ou agenesia de uretra, que leva a uma
dilatação importante da bexiga, dilatação dos ureteres, o dóligo mega-ureter, que leva à hidronefrose fetal, e esse quadro pode culminar com uma displasia renal e uma insuficiência renal. Com isso, essas crianças desenvolvem um oligoâmio e leva ao risco da hipoplasia pulmonar, da hipertensão pulmonar, a insuficiência renal, e por isso elas têm muito um risco aumentado de óbito perinatal. Por isso, a alternativa que nós temos no período pré-natal é a derivação vésico-amniótica, onde você coloca uma válvula aqui dentro da cavidade vesical e ela deriva essa urina para a cavidade amniótica. Veja que a válvula dentro da bexiga, passando pela parede abdominal e aqui dentro do líquido amniótico, colocando, derivando completamente a urina fetal. E aqui ao nascimento, a válvula posicionada, que é retirada, e agora o urologista faz o tratamento. Ele faz uma abordagem da via urinária, por métodos radiológicos, confirma o quadro obstrutivo, faz a ablação, por exemplo, da válvula de uretra posterior e veja a recanalização completa, mostrando que essa criança agora tem o sistema urinário já totalmente funcionando e ele tem uma função renal normal. Há situações, no entanto, que essas crianças podem evoluir com uma displasia renal, insuficiência renal, e vai ser necessário, nessas situações, entrar num programa de diálise peritoneal ou hemodiálise, e culmina com o transplante renal, mas trazendo a possibilidade dessas crianças ter uma vida normal, como é o caso dessa criança que teve todo o seu acompanhamento dentro do Hospital e Maternidade de Santa Joana, onde foi possível fazer o diagnóstico, o tratamento pré-natal, tratamento pós-natal, o acompanhamento com a diálise em seguida e depois evoluiu para o transplante renal e hoje ele tem uma vida absolutamente normal, como qualquer outra criança. Outra possibilidade terapêutica fetal são os derrames pleurais. São as coleções intratorácicas que levam a um desvio de mediastino importante, compressão do coração, compressão do pulmão contralateral, e isso leva a hipoplasia, hipertensão pulmonar, inchaço generalizado, a hidropsia fetal, que podem levar ao óbito perinatal. A colocação de uma válvula dentro do espaço pleural faz a derivação desse derrame para o líquido amniótico, que é a chamada derivação tóraco-amniótico, que tem uma sobrevida que chega até 72%. Veja a expansão dos dois pulmões e o coração na posição normal após uma derivação, e após o nascimento é retirada essa derivação e o cirurgião pediátrico faz o acompanhamento e o tratamento posterior, como é feito aqui em nosso hospital. Outra situação que também é passível de uma terapêutica por derivação são os casos de hidrocefalia aguda, aquela que ocorre após o segundo trimestre, início do terceiro trimestre, secundária a uma estenose do aqueduto de Silvius, ou por um quadro de hemorragia, ou por própria estenose, ou um quadro inflamatório, que leva a uma compressão e destruição do parênquima cerebral, macrocrania, distúrbio neurocognitivo e pode ter um risco maior de óbito perinatal. Então, o alívio da pressão, veja nesse caso, uma hidrocefalia grave, onde você coloca a válvula dentro do ventrículo e ela deriva essa hidrocefalia para o líquido amniótico. Aqui um padrão de alta resistência do Doppler da artéria cerebral média e que após a derivação veja um padrão absolutamente normal da artéria cerebral média. E o alívio dessa pressão intracraniana previne lesões neurológicas. E após o nascimento é retirada essa válvula pelo neurocirurgião pediátrico, e aqui o professor Sérgio Cavalheiro e sua equipe faz a terceira ventriculostomia, restabelecendo a normalidade da circulação licórica nessa criança que apresentava uma obstrução
do aqueduto de Silvius. Agora vamos entrar em outra modalidade importante de terapêutica fetal, que é a terapêutica por fetoscopia. O exemplo mais importante é o caso da síndrome da transfusão feto-feto, que ocorre nas gestações monocoriônicas. O padrão normal de diagnóstico para se definir é aquela situação onde eu tenho um polidrâmio associado a um oligoâmio importante, um feto menor, um feto maior, um feto chamado doador, um feto chamado receptor, e ele, por receber uma grande quantidade de volume, ele está hipervolêmico, ele produz muita urina e leva ao polidrâmio. Esse feto é hipovolêmico e, por isso, ele apresenta o oligoâmio. São crianças que têm um risco grande de, se não for tratado, de óbito intraútero logo no período perinatal, risco de hidropsia e distúrbios neurocognitivos. A possibilidade do tratamento é a ablação endoscópica dos vasos placentários com laser, e com isso guiando o laser, onde você tem comunicações artério-venosas, você fazendo essa ablação, você impede essa comunicação circulatória entre o feto doador e o feto receptor. E veja, no final de toda essa ablação, é feita a chamada linhas da técnica salomônica, onde você tem essa interrupção da passagem de circulatória do chamado feto doador para o feto que é o chamado receptor. Com isso, você tem uma possibilidade de pelo menos um feto vivo de 70% a 85%, e os dois fetos vivos, como aqui nós tivemos a felicidade de ter, a chance de ter de 50% a 65%, em situações onde o risco seria muito grande de você ter o óbito dessas duas crianças. Esse procedimento é possível de ser feito entre 16 e 27 semanas, e a conduta irá depender da idade gestacional e da gravidade da doença. E, particularmente, esse procedimento é feito nos estágios 2 e 3 de Quinteiro, que é uma classificação especial que nós seguimos para nortear a nossa conduta. A hérnia diafragmática também é uma anomalia fetal passível de ser abordada através da terapêutica fetoscópica, onde você tem, nessas situações, a herniação do estômago, baço, intestino e fígado para o hemitórax esquerdo, na maioria das vezes, desloca o coração para a direita e comprime o pulmão direito, e leva a hipoplasia, hipertensão pulmonar, polidrâmio e óbito perinatal. E o norteamento para você saber se você irá intervir ou não é a chamada relação pneumoencefálica, que é essa relação entre a área do pulmão direito através da circunferência craniana, e quando essa relação entre a observada sobre a esperada for menor que 45, é feita a chamada oclusão endoscópica endoluminal da traqueia, através da colocação de um balão por fetoscopia dentro da traqueia fetal. Com isso, há uma expansão dos pulmões fetais, e esse procedimento é feito entre 26 a 30 semanas, e ele é retirado ou por punção ou por via fetoscópica, esse balão, ao redor de 34 semanas, para que, ao momento do nascimento, a via aérea esteja totalmente desobstruída. Com isso, dependendo da gravidade, você vai ter um aumento importante da sobrevida das crianças tratadas dentro do útero, mostrando um benefício muito grande dessa abordagem no prognóstico das crianças portadoras da hérnia diafragmática. Veja outra situação que é extremamente angustiante aos pais, aos médicos, que é a chamada brida amniótica. Essas situações onde você tem uma amputação de dedos, de membros, de mão, de pé,
em função de bridas que ela interrompe a circulação sanguínea, arterial, venosa e linfática, e que você pode ter graves lesões do feto e que é possível hoje, através da fetoscopia, a liberação dessas aderências. Nós tivemos recentemente a oportunidade, no último mês, de abordar uma criança em nossa instituição, onde veja que nós tínhamos o ponto de constrição importante aqui na parte distal do antebraço. Veja aqui um ponto onde nós temos uma brida aqui, a outra aqui na região do punho, um edema importante da mão e a pobreza de circulação dessa criança. E após a liberação, veja aqui a brida amniótica na região do punho e aqui no terço distal do antebraço, e aqui mostrando onde está a brida aqui. E aqui foi feita a cauterização, a liberação pelo laser dessas obstruções. Veja que após o procedimento, a riqueza de circulação, passou esse edema, esse membro ficar mais vascularizado, reduziu o edema da mão, e ao nascimento, veja, os 4 dedos praticamente normais, apenas o polegar mantinha um certo edema, e a região palmar da mão e o antebraço completamente normal, nascendo aqui em nossa instituição, mostrando uma situação bastante positiva de uma abordagem eficaz no momento adequado, prevenindo lesões graves de uma mão, e às vezes pode ser feito também esse procedimento quando você tem uma brida constritiva no membro inferior e que pode prevenir a perda de um membro ou de uma parte do membro. Entramos agora no tratamento das cirurgias abertas. Nós temos aqui a mielomeningocele como exemplo mais importante. Vocês sabem que a mielomeningocele ocorre ao redor de 1.500 a 2.000 nascimentos por ano. Ela leva a disfunção cognitiva, motora, respiratória, vesical, intestinal, ortopédica e sexual, e está associada à hidrocefalia em 80% a 90%, com dependência de válvulas e suas complicações. Ela ocorre por deslocamento caudal do tronco cerebral, pela exposição contínua da medula. Veja aqui nós temos uma raquisquise e aqui a mielomeningocele, e elas ficam expostas continuamente à medula no ambiente intrauterino, e ela vai tendo uma piora progressiva durante a gestação. A abordagem cirúrgica fetal, através da cirurgia aberta, permite que o neurocirurgião corrija adequadamente o defeito, e a criança, por ocasião do nascimento, já tem todo o seu defeito corrigido, ela já tem, na maioria das vezes, a reversão dessa herniação do tronco cerebral, e ela já tem a prevenção de ter uma hidrocefalia e, por conseguinte, da falta da necessidade de colocar uma válvula após o nascimento. Com isso, a intervenção adequada nos casos da mielomeningocele é fundamental para você modificar toda a história de vida dessas crianças. E se você analisar a evolução da mielomeningocele, e você vê que a partir de 16 semanas, nós já temos formado o Chiari, a hidrocefalia e o pé torto. Estou mostrando que essa é uma anomalia precoce, mas não adianta você intervir daquela época estabelecida pelas cirurgias fetais. Porque, veja, a incidência de Chiari, de hidrocefalia e de anomalias do membro inferior é muito semelhante de 16 a 20 semanas, de 20 a 24 e de que acima de 24 semanas. Por isso que a cirurgia fetal da mielomeningocele, ela é proposta depois de 24 semanas, porque agora eu estou tratando um feto com expectativa de vida. Se eu fizer essa cirurgia com menos de 24 semanas, se eu tiver uma complicação cirúrgica e a criança tiver que nascer, ela não vai ter a mínima chance de sobreviver. Por isso
que a indicação da cirurgia fetal da mielomeningocele, ela tem que ser feita depois de 24 semanas, que eu estou abordando uma criança que tem expectativa de vida muito grande. O padrão ouro do tratamento da mielomeningocele fetal é a cirurgia fetal aberta. Por quê? Porque é a única técnica que fez o estudo comparativo aleatorizado com a cirurgia pós-natal. E isso mostrou que, através desse estudo MAMES, publicado em 2011, demorou 8 anos nesse estudo extremamente competente, que mostrou que a cirurgia fetal ela melhora a condição de vida dessas crianças. E ela é realizada entre 24 e 26 semanas, pode ser feita com grampeador cirúrgico. Nós não dispomos em nosso país, porque a Anvisa não deu aprovação, ou através da técnica sem grampeador, que foi designada, que foi elaborada pela nossa equipe, atuando dentro da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, onde, através da idealização dessa técnica, que não precisa do grampeador, hoje, vários serviços aqui no nosso Brasil faz essa técnica, usando a técnica por nós desenvolvida, e também vários países que não têm a possibilidade de utilizar o grampeador cirúrgico. E vendo os dados comparativos entre o estudo MAMES e do Children's Hospital e a nossa casuística, hoje que passa mais de 300 casos operados, nós vemos que os nossos resultados são muito semelhantes no que refere à idade gestacional média por ocasião da cirurgia, a idade gestacional média por ocasião do parto, o tempo cirúrgico que é ao redor de 2 horas. Isso é muito importante, porque a exposição da criança durante a cirurgia é um fator limitante também da mãe. A ruptura prematura de membranas, que é um agravo importante das cirurgias. A deiscência da cicatriz uterina, ela também é uma complicação que, felizmente, nós minimizamos a ocorrência dessa complicação através de um acompanhamento seriado, semanal, dessas crianças depois que é feita a cirurgia dentro do útero. Essas gestantes são acompanhadas semanalmente, avaliando a cicatriz uterina, a chance de derivação ventrículo-peritoneal, a válvula. Em nosso grupo, nós chegamos a uma redução tão importante, chegou a 7,6% só de crianças que colocam válvula. E a chance de óbito perinatal ao redor de 2%. Então, uma redução importante de óbito perinatal. Existem outras técnicas, outras abordagens, outras concepções. Uma das concepções que é difundida é a chamada mini-esterotomia. Esse conceito de mini não é bem definido, porque os autores eles propõem fazer uma incisão ao redor de 2 a 3,5 centímetros, mas eles usam um afastador que estica essa incisão, e esticando essa incisão, ela pode chegar a 6, 8 centímetros. Quer dizer, na verdade, não tem nada de mini-esterotomia. A abertura inicial pode ser mini, mas através depois do uso do afastador, nós temos a incisão convencional para que o neurocirurgião possa fazer a cirurgia adequadamente. Outro fator que se critica nessas situações é você fazer cirurgias abaixo de 23 semanas. Como mostrei anteriormente, essas crianças já têm um defeito totalmente estabelecido. E fazer a intervenção abaixo de 24 semanas agrava o risco de óbito perinatal. E veja a estatística desses dois autores, que mostram que a chance deles ter um óbito perinatal é de 3 a 4 vezes na cirurgia aberta. Por quê? Porque faz cirurgias muito precoces. E a criança, nascendo muito prematura, com a prematuridade extrema, ela tem um risco maior de ter um óbito perinatal. Ademais, há um risco maior de derivação ventrículo-peritoneal, o risco de deiscência uterina é semelhante à cirurgia aberta, mas tem um tempo cirúrgico que chega de 4 a 6 vezes mais o tempo cirúrgico da cirurgia aberta. Então, acredito que fazer mini-esterotomia não tem sentido.
porque ela aumenta o tempo cirúrgico, tem as mesmas complicações da cirurgia aberta e ela tem o índice de óbito perinatal maior do que a cirurgia aberta. Hoje nós temos um aspecto muito importante que é essas chamadas cirurgias fetoscópicas. Essas cirurgias fetoscópicas, elas fazem de forma diferente a cirurgia que o neurocirurgião está habituado a fazer após o nascimento. Ele é feito através do fetoscópio, que pode ser por via transparietal, como é essa técnica, que é muito difundida entre nós, e a cirurgia que é chamada transuterina, onde você tira o útero da cavidade abdominal e faz uma abordagem direta do feto pelo útero. Nós temos aqui as estatísticas dessas duas técnicas, lembrando que 20 a 30% das cirurgias fetoscópicas não são realizadas, porque o feto, às vezes, está numa posição inadequada ou que não permite o acesso adequado da mielomeningocele. Elas também têm um tempo cirúrgico muito elevado, tem um índice de ruptura de prematura de membranas bastante elevado, tem necessidade de reparo cirúrgico pós-natal. Por isso, é muito importante que você, ao considerar essas cirurgias, levar esses parâmetros em consideração. Recentemente, alguns autores têm arrazoado um aspecto importante, que é buscar o envolvimento entre as duas técnicas, a cirurgia aberta e a cirurgia fetoscópica, e decidir com equilíbrio entre o benefício fetal e o risco materno. Há situações onde é melhor você fazer uma abordagem aberta, principalmente nos efeitos extensos, onde não existe uma preocupação futura reprodutiva. Mas há situações onde a mulher está na primeira gestação. E com o intuito de você preservar as condições do útero dessa mulher, talvez a cirurgia fetoscópica seja uma bela alternativa. Por isso, nossa equipe hoje ela está se envolvendo nas duas técnicas. Nós fazemos a cirurgia aberta e fazemos a cirurgia fetoscópica. E discutimos com a mãe as suas preferências e a possibilidade técnica de fazer uma ou outra dentro do benefício fetal e do risco materno. Com a técnica da cirurgia aberta, é possível tratar outras malformações, como a encefalocele. Aqui vocês estão vendo exemplos de encefalocele, e saiu agora em setembro a nossa publicação, e a nossa equipe é a única equipe no mundo que teve uma casuística de tratamento intraútero de encefalocele. Nós já tivemos 11 crianças operadas e hoje nós somos uma referência mundial no tratamento da encefalocele fetal, que leva uma possibilidade de se discutir nessas crianças a possibilidade de você intervir intraútero. Outro exemplo importante são a malformação cística adenomatosa de pulmão, que leva a compressão cardíaca e pulmonar, hidropsia, e a retirada dessa malformação, ela permite a expansão pulmonar, e veja aqui a criança com a cicatriz na região dorsal e a criança normal desenvolvendo, que foi operada dentro da nossa instituição. Outra forma de tratar através da cirurgia aberta é o teratoma sarcopsígeo, onde você faz a retirada do útero, abre o útero, retira o teratoma e a criança nasce com a cicatriz e as condições adequadas da sua coluna lombar. Terminando, eu gostaria de enfatizar que dentro desse período da pandemia pelo Covid-19, houve muitas colocações sobre a necessidade ou não de se manter as cirurgias. E as sociedades de medicina fetal e medicina materno-fetal mundial, elas se posicionaram de que a maioria dos procedimentos não pode ser adiada e devia ser mantida. E com isso, nós seguimos isso dentro do Hospital e Maternidade Santa Joana, realizando as cirurgias fetais. Nós temos que sempre considerar o risco materno-fetal e também dos profissionais de saúde, e aqui a gente homenageia todos os médicos, todos os enfermeiros e todos os profissionais
de saúde que, de forma valente, verdadeiros heróis, mantiveram as atividades médicas em todos os hospitais. E a gente segue as diretrizes locais sobre os cuidados que nós devemos ter, né, para os cuidados dos profissionais de saúde e cuidado dos pacientes. E terminando, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Essa frase desse painel está no Memorial das Torres Gêmeas em Nova York. Havia uma discussão naquela época de se devesse construir 2 torres maiores do que aquelas que foram destruídas, ou se devesse colocar um memorial para que toda a humanidade se lembrasse daquele momento onde a intolerância ela deve ser combatida, ela tem que ser mostrada que isso leva a coisas ruins à humanidade. E eles tiveram a decisão sábia de construir o memorial. E tiveram também a decisão muito sábia de escolher essa frase do poeta Virgílio, onde diz que nenhum dia pode ser apagado da memória do tempo, que o 11 de setembro não podia ser esquecido. E eu refleti muito nessa frase, eu comecei a lembrar dos pais que tiveram crianças mal formadas, que tiveram abortamentos em repetição, óbitos fetais, e para mim ficou muito claro que nenhum filho pode ser apagado da memória dos pais, da mesma maneira que aquele questionamento, aquele momento, que o dia não podia ser apagado, nós temos hoje que a memória de um filho não pode ser apagada da memória dos pais. Sempre vamos estar lembrando daquele momento. Por isso, terapêutica fetal, ela tem que se considerar os desejos dos pais, ela tem que considerar o feto como indivíduo, um cidadão e um paciente. E com todo esse respeito, com todo esse cuidado, é que a nossa equipe do Hospital e Maternidade Santa Joana tem se norteado para instituir as terapêuticas fetais. Muito obrigado a todos vocês por ter nos acompanhado e participar desse 5º Congresso Internacional de Medicina Obstétrica do Grupo Santa Joana. Muito obrigado a todos vocês.